O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder encontrar com vocês mais uma vez para o programa Vivendo a Liturgia. Depois de termos estudado a Sacrosanto Concílio, que é a Constituição Dogmática sobre a Liturgia do Concílio Vaticano II, agora nós vamos entrar para aprofundarmos a Eucaristia, a celebração eucarística. E quero começar esse estudo sobre a Eucaristia nada mais nada menos apresentando a vocês as últimas catequeses que o Papa Francisco tem nos ajudado na reflexão sobre a Eucaristia. Que bom estar junto com você, e você pode também participar enviando a sua pergunta através do nosso site www.arquidiocesedepelotas.org.br. Lá no programa você clica na aba Contatos, envia seu e-mail de perguntas para o nosso programa. E para iniciar o nosso programa, vamos de música. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco
Queridos irmãos, iniciaremos hoje uma série de reflexões que fixará o nosso olhar no coração da igreja, ou seja, na Eucaristia. Para nós cristãos, é fundamental compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente nossa relação com Deus. Não podemos esquecer o grande número de cristãos que no mundo inteiro, nestes 2000 anos de história, resistiram até à morte para defender a Eucaristia. E quantos ainda hoje arriscam a vida para participar da missa dominical? Por exemplo, na China, na Índia, na África. No ano de 304, durante as perseguições de Diocleciano, um grupo de cristãos do norte da África foram surpreendidos a celebrar a missa numa casa e foram aprisionados. O procônsul romano, no interrogatório, perguntou-lhes por que o fizera, sabendo que era absolutamente proibido. E eles responderam: sem o domingo não podemos viver. Que significava? Se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos viver. A nossa vida cristã morreria. E é necessário, queridos irmãos e irmãs, para nós, cristãos católicos, retomarmos a importância do domingo. Para nós é o dia do Senhor. O domingo, claro, também é um dia de descanso, um dia de lazer, mas, em primeiro lugar, para nós cristãos católicos, o domingo é o dia do Senhor, é de colocarmos Deus no centro da nossa vida. Então, se as nossas outras atividades sobrepõem a Eucaristia, nós precisamos aprender e descobrir a importância do domingo para a nossa vida da fé. Com efeito, Jesus disse aos seus discípulos: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No Evangelho de São João, capítulo 6, de 53 a 54. Aqueles cristãos do norte da África foram assassinados porque celebravam a Eucaristia. Deixaram testemunho de que se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque ela nos dá a vida eterna, tornando-nos partícipes da vitória de Cristo sobre a morte. É um testemunho que nos interpela a todos e exige uma resposta acerca do que significa para cada um de nós participar no sacrifício da missa e aproximar-nos da mesa do Senhor. Estamos à procura daquela nascente da qual jorra água viva para a vida eterna, que torna a nossa vida um sacrifício espiritual de louvor e de agradecimento e faz de nós um só corpo com Cristo. Este o sentido mais profundo da Sagrada Eucaristia, que significa agradecimento, ação de graças, agradecimento a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abrange e nos transforma na sua comunhão de amor. Nestes próximos programas, nós vamos voltar nosso olhar sobre a Eucaristia e a missa, a fim de redescobrir ou descobrirmos como o amor de Deus resplandece através deste mistério da fé. O Concílio Vaticano II foi fortemente animado pelo desejo de levar os cristãos a compreender a grandeza da fé e da beleza do encontro com Cristo. Por este motivo, era necessário, antes de mais, realizar, com a ajuda do Espírito Santo, uma renovação, Por isso, antes de mais nada, realizar, com a ajuda do Espírito Santo, uma adequada renovação da liturgia, porque a Igreja vive continuamente dela e renova-se graças a ela. Um tema central que os padres conciliares no Concílio Vaticano II frisaram foi a formação litúrgica dos fiéis, indispensável para uma verdadeira renovação. Não só dos fiéis, mas aqui compreendendo os fiéis, todas as categorias dos fiéis. Sacerdotes, bispos, padres, leigos, religiosos, religiosas. E é precisamente essa também a finalidade desse nosso estudo que hoje iniciamos,
crescer no conhecimento do grande dom que Deus nos concedeu na Eucaristia. A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. Participar na missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. É uma teofania, ou seja, manifestação de Deus. O Senhor se torna presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. O Senhor está ali conosco, presente. Muitas vezes nós vamos ali, olhamos para as coisas, falamos entre nós, enquanto o sacerdote celebra a Eucaristia e não celebramos ao lado dele. Quantas vezes, não é? Nós nos distraímos na celebração da Eucaristia. Mas é o Senhor. Se hoje viesse o presidente da República ou qualquer outra pessoa muito importante do mundo, certamente todos nós estaríamos perto dela e gostaríamos de saudar. Mas, às vezes, quando nós vamos à Santa Missa, o Senhor está lá e nós nos distraímos. É o Senhor. Devemos pensar, mas às vezes as nossas missas são tediosas. Que dizes? O Senhor é tedioso? Não. A missa não. A missa não é tediosa. É preciso que todos nós nos convertamos, porque é o Senhor que está ali. Que nós não esqueçamos. Participar da missa é como viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. Por isso que para bem celebrarmos é preciso de silêncio, de oração, que a gente tenha nossos telefones celulares desligados, que a gente não atenda, não é? Às vezes a gente até posta a localização e vamos distraindo, fugindo o nosso olhar da fé. Procuremos agora fazer-nos algumas perguntas simples. Por exemplo, por que fazemos o sinal da cruz e o ato penitencial no início da missa? E aqui vamos fazer um outro parênteses. Percebe como o Papa vai dizendo: viste como as crianças fazem o sinal da cruz? Não se sabe o que fazem. Se o sinal da cruz, se é o sinal da cruz ou se é um desenho. Então, às vezes a gente faz o sinal da cruz meio desajeitado, não é? Dá um beijinho. Não, vamos traçar o sinal da cruz na nossa fronte, no nosso ventre, sobre os nossos ombros. E não só nós fazermos o sinal da cruz bem feito, mas também ensinarmos as nossas crianças. É preciso que também nós não façamos, não é? Um sinal da cruz, como os jogadores de futebol fazem ao entrar, o sinal da cruz no campo, jogando beijinhos para o céu, beijando os dedos, não, traçando o sinal da cruz sobre a nossa fronte, sobre o nosso ventre, sobre os nossos ombros, e também ensinar nossas crianças a fazer bem o sinal da cruz. Assim começa a missa, assim começa a vida, assim começa o dia. Isso significa que nós somos redimidos com a cruz do Senhor. Olhai para as crianças e ensinai-lhes a fazer bem o sinal da cruz. Não só as crianças, mas também nós, os adultos, façamos bem o sinal da Santa Cruz. E aquelas leituras da missa, por que se fazem? Por que se leem aos domingos 3 leituras e em outros dias 2? Por que estão ali? O que significa a leitura da missa? Por que se leem e o que tem a ver? Ou então, porque a um certo ponto o sacerdote que preside, corrigindo, ou então porque a um certo ponto o sacerdote que preside a celebração diz corações ao alto? Não se diz telefones ao alto para fazer fotografias. Não é agradável. E o Papa diz isto: às vezes me causa muita tristeza quando celebro aqui na praça, na basílica, e vejo muitos telefones elevados não só dos fiéis, mas também de alguns sacerdotes, bispos. A missa não é um espetáculo. Significa ir encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. Por isso o sacerdote diz, corações ao alto. O que significa isto? Recordai-vos, não é levanteis os telefones. Às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes em fotografar a missa, nos nossos
nossos sacramentos, no batismo, no casamento, a gente está mais preocupado com a pose para a foto do que com o que nós estamos celebrando. Então nós precisamos redescobrir, queridos irmãos e irmãs, o valor da Eucaristia, o seu lugar, o valor das celebrações dos sacramentos, para que nós não coloquemos o essencial de lado e fiquemos na superfície. Podemos tirar uma foto? Podemos tirar uma foto, mas pelo amor de Deus, vamos fazer isso de maneira discreta? Por isso, é importante nós voltarmos aos fundamentos, redescobrir aquilo que é essencial através do que se toca e se vê na celebração dos sacramentos. O pedido do apóstolo São Tomé, João capítulo 20 e 25, para poder ver e tocar as chagas dos pregos no corpo de Jesus, é o desejo de poder de alguma forma tocar Deus para acreditar nele. O que São Tomé pede ao Senhor é aquilo que de todos nós precisamos, vê-lo e tocar nele para poder reconhecer. Por isso os sacramentos vêm ao encontro dessa exigência humana. Os sacramentos e a celebração eucarística de maneira especial são os sinais do amor de Deus, os caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele. Assim, através destes nossos encontros que hoje começamos, vamos redescobrir a beleza que se esconde na celebração eucarística e que, quando é revelada, dá pleno sentido à vida de cada um de nós. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos acompanhe neste percurso. E vamos de música. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar os olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem.
compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Concluindo esse nosso programa de hoje, vamos pedir a Nossa Senhora de Guadalupe que ela nos dê a graça de escutarmos atentamente o Senhor e aprendermos a descobrir o valor da Eucaristia participando santa, atentamente do mistério da nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja um sócio evangelizador do nosso Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Participe através do nosso site ru.ucepel.edu.br e clique Clube do Ouvinte e faça a sua inscrição. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.